Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais este culto na nossa igreja, através do YouTube. Queremos aqui desejar a você que Deus possa estar te abençoando através deste culto, através de tudo que vai ser feito aqui. Fazemos tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Queria deixar uma passagem bíblica aqui, que se encontra em 2 Coríntios 4, de 8 a 17. Desculpa, irmãos. Vamos lá. 4, de 8 a 17. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças, para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não tentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Quis deixar essa passagem, irmãos, para vocês, porque eu sei que nós estamos passando por um momento de muita aflição, né? Uma tribulação, uma pandemia, muitas pessoas estão com medo, com angústia, né? E é normal, é natural do ser humano, mas eu quis trazer uma palavra de esperança, como disse ali, né? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Nós possamos estar realmente olhando para a eternidade, sabendo que o nosso Deus já está preparando para nós um lugar de muita glória, né? E eu sempre gosto muito daquele texto que está em Romanos 8:18, até o que está no fundo aí também na música, que os irmãos estão podendo ouvir, que fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Vamos ter a esperança na glória que em nós há de ser revelada. Amém, irmãos? Que os irmãos possam curtir esse culto, tá? E curtir mesmo no YouTube, né? Compartilhar para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas, para que a nossa igreja no YouTube também possa estar crescendo, para divulgar a palavra de Deus àqueles que ainda não a conhecem. Muito obrigado.
noite, amados, aonde você estiver, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus possa estar com você e com a sua família. Hoje nós certamente teremos um culto especial, porque teremos a ministração da ceia do Senhor e sempre é um momento muito especial, onde recordamos todo o amor de Deus por cada um de nós, mas também porque provavelmente hoje será a última ceia que ministraremos totalmente online. Se Deus quiser, em outubro já estaremos no templo para juntos podermos, aí sim presencial, comemorarmos a ceia do Senhor. Então, meu irmão, você aonde estiver, esteja preparando, separando os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, para que depois todos juntos possamos participar deste testemunho que sempre damos do que Deus fez por cada um de nós através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos começar falando sobre o título da nossa mensagem: Outro Olhar para o Filho Pródigo. Vamos olhar para esta parábola de Jesus muito conhecida, com um olhar diferente, de uma outra forma. Na verdade, quando nós falamos sobre uma parábola tão conhecida, muitas vezes nos questionamos, será que ainda poderemos aprender alguma coisa sobre a parábola do filho pródigo? Que certamente todas aquelas pessoas que têm um pouco de conhecimento bíblico conhecem essa parábola, mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela sempre se revela, se renova e nos ensina algo propício para a nossa vida, para o momento que nós estamos vivendo. E esse outro olhar que eu me proponho a trazer hoje para os irmãos, ele me foi despertado até numa live que o Daniel fez logo no início da pandemia, e eu achei muito interessante, e por isso eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 a 32, a parábola do filho pródigo. E nós sabemos que as parábolas, elas foram usadas por Jesus para que, através de histórias que não necessariamente eram reais, mas que poderiam ser reais dentro do contexto que aquele povo, que aquela comunidade que estava ouvindo vivia, Jesus usava então essas histórias para que pudesse ensinar a vontade de Deus para as suas vidas. E da mesma forma, através das parábolas, nós podemos aprender a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, nós lemos: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai,
e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai, nosso Deus, Senhor, nosso Criador, Salvador, nós te pedimos, ó Pai, que tu estejas nos ensinando, através dessa parábola, sabemos, tão conhecida, mas como é bom sabermos também que a tua palavra, ela nos fala dia a dia. E por isso, ó Pai, nós queremos aprender de ti. Toca os nossos corações. Toca os corações de todos aqueles que estão ouvindo agora ou que ainda ouvirão em um outro momento. E que o teu Santo Espírito tenha a liberdade de nos ensinar, daqueles que ainda não te conhecem, que possam abrir o seu coração e te aceitar o teu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E se nós já somos teus filhos através de termos te aceitado como nosso Salvador, o seu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que tu fales aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu quero lhe fazer uma pergunta para você responder agora para você mesmo. Essa pergunta que eu vou fazer, ela deve ser respondida por você, ou seja, pense e monte a resposta no seu coração, aí na sua mente. Se você quiser compartilhar com quem está perto de você, até pode, mas faça essa pergunta a você e responda a ela mesmo. Pense na sua resposta, imagine todo o contexto
desta história que nós acabamos de contar, a história do filho pródigo. Nós sabemos que parábolas, elas são histórias contadas para poder ensinar as pessoas. E então o que realmente Deus estava ensinando naquele momento e o que Deus está querendo nos ensinar agora, nesta hora. E como é bom nós podemos também, como Jesus naquele tempo falava para o povo, nós sermos esse povo que Jesus está falando para nós através da sua palavra. Nós sabemos, irmãos, que escolhas, muitas vezes, elas levam a sofrimentos. E a escolha do filho pródigo, o filho mais novo deste senhor que tinha bens, que tinha uma fazenda, a sua escolha teve consequências. E a pergunta que eu quero fazer é: qual dos personagens desta parábola sofreu mais? Eu quero que você pense, imagine toda essa situação. Quem você acha que em toda essa história sofreu mais? Nós sabemos que os principais personagens desta história seriam, claro, o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Nós podemos também perceber que existem outros personagens, talvez menos importantes, poderíamos dizer os amigos de farra do filho mais novo, os amigos do filho mais velho, as meretrizes, o homem que o empregou para cuidar dos seus porcos, porque afinal de contas ele perdeu o seu empregado. O que você pensa, ou quem você pensa de todos os personagens desta história que de fato sofreu mais? Deixa eu perguntar, por que seria o pai? Aqueles que acham que quem sofreu mais foi o pai, é porque aquele pai, certamente ele sofreu muito, porque ele era um pai cuidadoso, ele era um pai que tinha os seus bens, ele era um pai que tinha os seus filhos, a sua família junto a ele, e de repente o filho mais novo chega para ele e faz aquele pedido. Meus irmãos, nós sabemos que quando o filho mais novo faz aquele pedido implicitamente, não explicitamente, ele estava dizendo: pai, já que você não morre, eu quero a minha herança, eu quero gastar do jeito que eu quiser, eu não quero ficar aqui debaixo do seu teto, no seu teto, debaixo das suas ordens, tendo que atender às suas vontades. Eu quero ter a minha vida própria, então já que você não morre, olha, me dá logo a herança. Porque eu quero ter a minha vida, eu quero ser dono do meu nariz. E meus irmãos, certamente o pai sofreu muito. Imagine um pai ouvindo isso do seu filho, e ainda do seu filho mais novo. A ausência desse filho, porque aquele filho, além de ter pedido, na verdade, ele não tinha pedido num momento de uma euforia, mas ele concretizou aquele pedido, que após alguns dias ele saiu e foi embora. E ele não disse para onde ia. Vocês imaginem o coração desse pai, sabendo que o seu filho estava perdido. Porque ele, quando demonstrou que não estava querendo se sujeitar às suas ordens, ele estava realmente querendo fazer aquilo que desagradaria o coração do pai. Por isso ele queria ir para bem longe. Jesus estava se referindo a Deus. Essa história ela vai fazendo uma analogia conosco também. Então aquele pai era Deus, o nosso Pai celestial, que vive, veja bem, também muitas vezes
a mesma situação que esse pai, quando a sua igreja, eu e você, ou eu ou você, nos afastamos da sua presença, nos afastamos da sua vontade, nos afastamos da sua doutrina. Se você está afastado ou longe dos caminhos do Senhor, saiba que Ele, o Pai Celestial, Ele está esperando, glória a Deus, você voltar. Da mesma forma que aquele pai todo dia olhava para o caminho, esperando o seu filho mais novo voltar, o nosso Deus está a todo momento esperando que nós voltemos para o Senhor. Talvez nós não estejamos totalmente afastados da presença de Deus, mas quando nós estamos errando, o Senhor está olhando para nós, pedindo que nós voltemos para Ele, para a sua vontade, porque longe da vontade de Deus nós estamos perdidos. Saiba que o nosso Deus, Ele está esperando você voltar. Ele sabe que você longe dele está sofrendo e Ele quer cuidar de você. Veja bem que coisa maravilhosa lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Deus está a todo momento falando: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sempre há tempo, sempre é tempo. Agora é o tempo de nós voltarmos para Deus. Agora é o tempo, se você ainda não teve um encontro com Jesus, é o tempo de você ter esse encontro com Jesus. Veja bem também como que o coração do pai estava entristecido com a revolta do filho mais velho. Ao mesmo tempo que ele perdeu o filho mais novo, depois ele volta a encontrar o filho mais novo, mas veja bem, meus irmãos, que no momento que ele tem a volta do filho mais novo e se alegra, logo ele tem outro impasse com o filho mais velho que se revolta porque o seu irmão voltou. Então aquele pai, nesta história, realmente ele sofreu muito. Será que é esse o personagem que você acha que realmente mais sofreu? Talvez outros possam achar que quem mais sofreu foi o filho mais novo. Coitado, ele fez uma escolha errada. Talvez você possa estar pensando: ele foi levado por maus amigos e que fizeram com que ele pedisse isso ao pai. E veja bem, ele se afastou da presença do pai, ele se afastou da segurança do pai. E vejam onde ele foi ter. Tudo bem, ele gastou todos os seus bens, mas ele passou fome, ele passou sede, ele virou um maltrapilho, ele foi e precisou trabalhar apacentando porcos, algo imundo para os judeus. E pior ainda, ele sofreu demais porque ele queria comer a comida dos porcos e nem essa comida dos porcos lhe davam. Realmente, o filho mais novo, ele sofreu também demais. Nós já sabemos que essa história vai fazendo uma analogia com a vida das pessoas aqui neste mundo. E veja bem, lá no chiqueiro, é a situação de todas as pessoas que se afastam da presença do Pai. O chiqueiro é o destino. Às vezes, não necessariamente como esse rapaz que ficou sem dinheiro, mas muitas vezes com dinheiro, com luxo, mas espiritualmente. Quando nós estamos, ou quando a pessoa está afastada de Deus, ela se encontra no chiqueiro. Talvez você pense que o que
mais sofreu, ou quem mais sofreu nesta história tenha sido o filho mais velho. Afinal, ele sempre foi correto, ele sempre foi um filho com o qual o pai podia contar. Que coisa interessante, ele esteve sempre ao lado do pai e o pai nunca lhe deu uma festa. Nunca nem matou um cabrito para que ele pudesse comemorar com os seus amigos. Isso representava no coração do filho mais velho uma indiscriminação ou um preconceito. Então ele se achava injustiçado. Talvez ele fosse nessa história quem sofreu mais. Meus irmãos, novamente, ele não percebia que viver com o Pai era o maior privilégio que cada um de nós pode ter. Viver com o Pai é usufruir da sua presença, é usufruir do seu cuidado, é usufruir da sua sabedoria, porque quem está com o Pai está experimentando o caminho que o Pai vai mostrando. O caminho que é Jesus Cristo, como nós sempre e sabemos que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pode haver algo melhor do que estar no caminho, na verdade e na vida. Mas aquele filho mais velho, ele não entendeu o coração do Pai. E, amados irmãos, o filho mais velho muitas vezes aponta para os religiosos, assim como os religiosos do tempo de Jesus, dentro das igrejas, cheios de regras, mas sem amor, mas sem compaixão, apenas seguros nas liturgias, na sua religiosidade, mas sem compaixão pelos perdidos, e se achando merecedores das bênçãos divinas. Nós sabemos que qualquer relacionamento com Deus nos leva a olhar o nosso próximo, nos leva a ter compaixão do outro, e não necessariamente do outro que está certo. Porque você ter compaixão de quem está certo não é compaixão. Aqueles que estão vivendo ao lado de Deus, assim como Deus, eles têm compaixão do perdido. Eles não conseguem, muitas vezes, se perceberem errados. Assim eram os religiosos do tempo de Jesus, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, que de tão certo se achavam, mataram o Filho de Deus. Mas a grande verdade é que lá em Romanos 3,23, nós sabemos que todos, a palavra de Deus nos revela que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não entendendo assim, se acham merecedores das bênçãos de Deus e até da salvação. Religiosos. A palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque as nossas obras, elas nunca poderão nos salvar. Apenas a graça, misericórdia do nosso Deus. Amém? Mas vejam bem, nós já falamos sobre o pai, sobre o filho mais novo, sobre o filho mais velho, mas nós temos outros personagens. Nós temos, por exemplo, os amigos do filho mais novo.
Ah, eles sofreram porque quando o filho mais novo ficou sem dinheiro, eles não puderam mais festejar, não puderam mais ter as suas festas. Não, talvez esses não tenham sido os que sofreram mais, você concorda comigo? Ah, será que foi o filho mais velho? Os amigos do filho mais velho? Não, eles nem chegaram a ter nenhuma festa. Será que foram as meretrizes, porque elas deixaram de ganhar dinheiro como aquele jovem? Certamente você também não pensa que foram elas que sofreram mais. Será que foram os servos do pai, porque eles tiveram que preparar uma festa surpresa? Matar o bezerro cevado? Também eu acho que você não pensa que foram os servos. Mas, meus irmãos, amado que está nos ouvindo, existe um outro personagem desta história que está passando despercebido. E nas nossas vidas, pense, nas nossas vidas, também muitas vezes, esse personagem tem sido deixado de lado. Não tem assumido o papel principal da história. Olhamos para todos e não olhamos para esse personagem que eu vou falar agora. O bezerro cevado. Uai, pastor, mas por que o bezerro cevado? Porque só houve festa. Porque este bezerro, ele foi sacrificado. Que coisa! Não é mesmo? As pessoas estavam tão envolvidas. Nós, muitas vezes, estamos tão envolvidos na nossa vida que não nos lembramos do bezerro que foi sacrificado para que a alegria reinasse na fazenda do Pai. Mas o que tem a ver isso com cada um de nós? A grande verdade é que, naquele tempo, para que houvesse festa na fazenda do Pai, e o Pai representa Deus, o bezerro cevado precisou morrer. Eu quero que você agora faça uma associação. Entenda, para que haja alegria no céu, sabe, lá no céu. Para que você tenha a certeza da sua salvação. Também, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, precisou ser sacrificado numa cruz. Que coisa! Para que haja alegria no céu, é necessário, ou foi necessário, que Jesus Cristo tivesse morrido uma vez por todos nós lá na cruz. Porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Então, para que haja festa lá no céu, Jesus Cristo morreu aqui na terra. Mas se você vier, ou se você quiser participar da festa da salvação, também haverá a alegria no céu. Que coisa! Na fazenda do Pai precisou o bezerro cevado ser morto para que houvesse festa no céu. Jesus Cristo morreu lá na cruz. E Ele quer, o seu sacrifício, ele continua permanentemente valendo. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, saiba que aquela morte lá na cruz,
há 2000 anos, mais ou menos, atrás, está servindo para você agora. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas capítulo 15, o versículo 7 e o versículo 10, essa verdade. Digo-vos que assim haverá alegria no céu. Veja, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E lá no versículo 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meu prezado amigo, você que nos está ouvindo, prezada amiga que nos está ouvindo, se você está começando a entender que a morte de Jesus Cristo não foi um evento apenas para que todo mundo pudesse lembrar que Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui neste mundo. Não. Aquele evento, ele representa a sua condição para que você possa também experimentar a grande salvação que Deus nos oferece. Porque Jesus Cristo não morreu à toa. Se você quer experimentar, viver eternamente numa festa, viver eternamente no céu, e começar a experimentar essa alegria, transformação, mudança, esperança. Se algo está errado na sua vida e você quer experimentar algo diferente, experimente receber Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Eu quero perguntar qual a sua situação. Se você quer fazer parte da família de Deus, se você quer que haja alegria, festa no céu por sua vida, agora aceite a Jesus como seu Salvador. Foi para isso que ele morreu naquela cruz. Se você está desviado, se você está afastado, agora é a hora. Sabe, agora é a oportunidade de você voltar para Deus. Não existe caminho sem volta se você decidir, permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Assim como aquele homem no meio do chiqueiro querendo comer a comida dos porcos, se lembrou do pai. Se lembrou a situação que os empregados do pai experimentavam muito, muito melhor que ele. Então tomou a decisão de se voltar. De voltar para a casa do pai. Também se você agora tomar a decisão de se voltar para Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, agora é a hora. Ele está te esperando no caminho. Assim como aquele pai todo dia olhava para o caminho para ver se o seu filho estava voltando. Deus agora, Jesus Cristo e o Espírito Santo, está falando ao seu coração para que você se volte para o Pai. Se você nunca veio ao Pai, agora é a hora. Se você já esteve na presença do Pai, mas como aquele filho, você pediu para ir embora. Você quis ir para o mundo e parou no chiqueiro, agora é a hora de você ser livre, purificado, lavado, transformado, revigorado, regenerado, experimentar uma nova vida na presença do Senhor. O Pai, o nosso Deus, está no seu caminho, te esperando voltar. Amém? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
Jesus, quando morreu naquela cruz, derramou o seu sangue. E a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Esse sangue continua hoje purificando o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados. Você pode, em Jesus, experimentar uma festa completa. Você quer voltar para Jesus? Você quer realmente entregar a sua vida a Jesus? Agora é a hora. Faça uma oração. Pai, eu quero aceitar Jesus. Eu quero que o seu sacrifício lá na cruz não seja em vão. Eu quero realmente estar na presença do Pai. Então, Senhor, eis-me aqui. Eu abro o meu coração, entra na minha vida e faz morada em mim. Assim como lá no Apocalipse, Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Jesus hoje, se você abrir a porta do seu coração, se você disser sim, Jesus, eu quero te ter como meu Senhor e Salvador, Ele vai transformar a sua vida e fazer com que desde agora até a eternidade você viva em festa. Obrigado, Senhor, por isso. Eu te aceito. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, você pode ter certeza que agora está havendo festa na presença dos anjos pela sua vida. Deus, o Pai, está te abraçando agora, está te beijando, como aquele pai que saiu correndo ao encontro do filho, beijou, apertou, abraçou e disse, meu filho, você agora voltou à casa do Pai. E então houve uma grande festa. Meu amado irmão, a ceia do Senhor, ela é, na verdade, o testemunho do que Jesus fez por nós. Ele sabia que em algum momento das nossas vidas, ou nós nos desviaríamos, ou nós estaríamos desviados. Então Jesus Cristo morreu na cruz. O pão simbolizando o corpo de Cristo pregado na cruz. E o suco de uva simbolizando o sangue de Jesus derramado naquela cruz, para que você pudesse sim viver e experimentar uma alegria que vem do Senhor. Amém? Nós comemoramos e comemoraremos a ceia do Senhor até que Ele volte. E assim nós testemunhamos para as pessoas de como somos amados pelo nosso Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que está falando aos nossos corações. E dessa forma, realmente, as pessoas podem saber que são amadas também pelo Senhor. Amém? Nós vamos passar agora à ministração da ceia do Senhor. Vamos agora passar ao momento de celebração da ceia do Senhor. É um privilégio nós, como igreja, podemos participar deste momento onde testemunhamos para todas as pessoas o amor de Deus que foi personificado na vinda de Jesus Cristo para que fosse pregado numa cruz. O pão simbolizando o seu corpo e o suco de uva simbolizando o sangue de Cristo derramado naquela cruz que purifica os nossos pecados. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse. Jesus tomou o pão, o partiu, e aí ele, junto com os seus 12 discípulos, ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Que você possa distribuir, partir o pão, aonde você está junto com os seus irmãos em Cristo. E então, nós todos vamos participar do pão, lembrando, recordando o corpo de Cristo pregado por nós na cruz. Em memória de Cristo, participemos todos do pão. Do mesmo modo, continua o apóstolo Paulo nos instruindo. Depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Jesus Cristo pegou o suco de uva e ele então vira-se para os seus discípulos que estavam com ele e ele diz: olha, este cálice, este suco de uva representa o meu sangue que foi e que será derramado na cruz por vocês e por todos aqueles que desejarem receber a salvação, receber e fazer parte da nova aliança. Esta aliança que é feita no sangue de Cristo. Que todos nós possamos participar agora do cálice, fazendo isso em memória de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que realmente esta alegria da salvação, que possa inundar a sua família, a sua vida. Nós vimos hoje que realmente nós somos amados por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vimos hoje que somos amados pelo Pai Celestial, que está sempre esperando que nós, de verdade, possamos nos voltar para Ele, para vivermos uma vida de santidade, uma vida íntegra, uma vida que reflita realmente a luz de Cristo neste mundo. Que Deus abençoe você. Nós vamos orar agora. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por tão grande amor manifestado, Senhor, a cada um de nós, não tendo nenhum mérito para isso. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama assim mesmo, e que agora, ó Pai, e sempre nós possamos, convictos, nós possamos, conscientes desse amor, viver de acordo com a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E também, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós
iniciando as atividades deste dia, neste domingo. Nós estamos muito felizes por podermos ter você junto conosco, mesmo de uma forma online, mas que realmente tudo o que foi feito nesta noite possa realmente ter tocado o seu coração e que nós possamos cada vez mais viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que nós possamos continuar juntos às terças e quintas-feiras, através das redes sociais, nas nossas programações, às terças-feiras, sobre as famílias da Bíblia. Tem sido muito edificante. Que você possa estar junto conosco através do Instagram, através do Facebook e também do YouTube. E vamos também, meus irmãos, começar a orar e a pedir a orientação de Deus para o nosso retorno às atividades presenciais. Eu estarei convocando as lideranças da igreja para que juntos nós possamos definir quando voltarmos, como voltarmos. Que Deus possa estar dirigindo tudo isso, porque nós sabemos que a igreja, ela tem um compromisso muito grande com o Senhor, com a sua vida e com a vida da nossa comunidade. Que Deus abençoe vocês. Foi muito bom ter você junto conosco. Amém.